inclusive, essa aula aqui é psicologia... Desenvolvimento psicológico e ensino. Sabe nem o nome da matéria. Não é debate político, certo? Então a gente está aqui tratando de assunto que não é para debater a coisa desse sentido. O professor faz uma crítica ao capitalismo, eu não posso me opor, não? Não posso me opor, não? Você ficar gravando o troço aqui sem ter permissão de ninguém. Sabe o que você faz? Você desmatricula de uma universidade pública, matricula na particular lá. Lá eu não vou fazer isso. Se você quiser pegar alguma parada nossa, você pede permissão antes. Só isso. Vale então, né? Valeu? Vou pedir não, valeu não. Olha só. Ei. Valeu sim, meu irmão. Senão tu Só pega um essa pouquinho. porra aí e desliga essa merda aí, meu irmão. Valente. Quando eu vi que eu fui gravado, exposto em vários canais, YouTube e TikTok, para mim me decepcionou muito enquanto professor, que eu vou falar um ponto. Eu, tanto eu quanto a Ofélia, a gente veio de muito longe para estudar aqui na UNB, para tentar crescer, para chegar a ser exposto dessa maneira, sem autorização nenhuma. Mas você é um professor X, como o outro é um Y para mim. Eu venho mostrar o que acontece dentro das aulas da qual eu faço parte. Não tenho nada pessoalmente contra você ou contra qualquer pessoa aqui. Nossa, mas que grande segredo. A UNB tem um pensamento mais predominante à esquerda. Isso não é segredo. Mas as pessoas querem saber o que acontece dentro. Eu fiz o processo administrativo correto de passar no vestibular para estar aqui, estou aqui. Você fez parte do militarismo 8 anos, não foi? Sim. Tenho certeza que se eu for lá, o pensamento que vai ser predominante lá vai ser outro oposto. Toda instituição, todo espaço vai ter um pensamento que é predominante. E mesmo aqui tendo esse pensamento predominante, você nunca foi silenciado. Você sempre pode falar o que você quis aqui. Quando você chega no vídeo e fala, invadi uma aula, não sei o quê. Isso ali é como a internet funciona. É só o primeiro vídeo para introduzir o quadro. Pelo amor de Deus, eu acabei de explicar que é uma metáfora. Pelo amor de Deus. Está explicado em todo comentário fixado lá. Você consegue perceber como as pessoas se sentem expostas? Não é sobre... Pois é, pessoas. não é sobre expor pessoalmente ninguém. Faça o vestibular e vem. Will, que eu achei que no comentário. Todo mundo aqui são alunos X de uma federal. Só estou mostrando o que acontece no meu Você pede contexto. Pix, você está ganhando dinheiro com a nossa fala? Já tem gente monetizando ele. Com certeza. Aí no próprio vídeo da nossa aula Como tem assim, gente? monetizando. Calma aí, que me negócio de monetizar, o que é isso? Ganhar dinheiro em cima do Ganhar dinheiro em cima do vídeo. É assim que a internet funciona. Qual que é o segredo? Tem, mais dinheiro a pessoa ganha, entendeu? Quanto mais alcance tem, mais curtida, Só que aí mais você tá ganhando dinheiro. O rosto que aparece nos meus vídeos lá é o meu rosto ou é o de vocês? A interlocução que vocês fazem comigo, eu obrigo alguém a fazê-la comigo? Eu coloco alguma fala da qual eu não faço parte? Você falou pra gente que você ia gravar. Desculpa, que loucura. Eu acabei de explicar juridicamente, enquanto alguém com conhecimento jurídico, que não é preciso, cara. Não é preciso, eu não preciso disso. Tenta colocar numa peça jurídica lá. Tenta colocar o seu argumento lá para você passar vergonha no judiciário, além de nos meus vídeos. Tenta colocar lá. Eu penso que essa questão que a pessoa disse sobre. Acho que uma coisa que a gente tem que observar é uma coisa que a gente tem que observar e que desde os primeiros dias de aula, e uma coisa que tem sido recorrente, é essa questão de fugir do foco, entende? Do assunto proposto pelo professor, por exemplo. Então, assim, e quando me trouxeram essa questão dos vídeos, da gravação, eu não sei se os seus colegas concordam, mas as provocações feitas, né, é para realmente ter essa coisa chocante. É para induzir eventuais falas equivocadas. Realmente para ter repercussão, entende? Para ter repercussão. Mesmo porque ele fala para um nicho. Entende? Concordo. Inclusive, essa aula aqui é psicologia... Desenvolvimento psicológico e Desenvolvimento ensino. psicológico Sabe nem o nome da matéria. Não é debate político. Certo? Então a gente está aqui tratando de assunto que não é para debater a coisa desse sentido. E ainda mais... O professor faz uma crítica ao capitalismo, eu não posso me opor, não? Não posso me opor, não? Você ficar gravando o troço aqui sem ter permissão de ninguém. Sabe o que você faz? Você desmatricula de uma universidade pública, matricula na particular lá. Lá eu não vou fazer isso. Se você quiser pegar alguma parada nossa, você pede permissão antes. Só isso. Vale então, né? Valeu? Vou pedir não, valeu não. Olha só.
Ei. Valeu sim, meu irmão. Senão tu Só pega um essa pouquinho. porra aí e desliga essa merda aí, meu irmão. Valente. Só um conselho, se você tem tanto a mostrar, você tem tanto conhecimento a produzir, grave a si mesmo, falando sobre o que você pensa, teoricamente. Por que eu fiz em todos os vídeos até agora? Ah, não Tem vi algum produção. conteúdo lá que não é produzido a partir dos meus questionamentos? Não vi produção de conhecimento nenhuma, vi exposição aos outros. Professor, com todo respeito também, mas olha a aula que o senhor dá, é para levantar debate sobre essas questões. Quem que questionou o capitalismo? Assiste meu vídeo lá, professor. Se você não assistiu, assiste lá então. Tá lá a opinião de 3 mil pessoas, pelo menos, em cada um. Só um pouquinho. Olha lá. Peraí, Matheus, só um pouquinho. Deixa só o aluno falar. Eu vou abrir um parêntese que ele comentou da opinião de 3 mil pessoas, sei lá quantas, mas os primeiros comentários eu vi pelo menos uns 3 falando do Matheus, falando, olha o sotaque, tinha que ser de lá para falar desse jeito. E tinha vários comentários sendo ofensivos com o professor pelo sotaque, que a gente sabe de onde é, porque é de uma região do Brasil, em específica, que é muito atacada por muitos motivos. Enfim. Não tenho controle sobre isso. Eu não Mas deixou lá, né? Eu tô terminando de falar. Eu não apago ninguém, eu sou contra a censura. Pode falar o que quiser lá. Will, quando eu tô falando, eu gostaria que você respeitasse a minha fala, por favor. Fica à vontade. Eu respeitei a sua e não falei nada enquanto você Tô fazendo uma colocação que eu não controlo. Comentário de terceiros, não controlo. Você consegue restringir no Deixa só o colega falar ali, gente. Peraí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não, mas eu não faço Só isso. você falar depois. É minha liberdade, eu não restringo ninguém. Wilker, por favor, silêncio. Enfim, isso mostra que o grupo de pessoas que gostam de assistir os seus vídeos e você tem, como o amigo disse, a total liberdade e possibilidade de bloquear e restringir comentários que não são só absurdos, como criminosos também. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte. A UNB, como o professor disse, sim tem um pensamento majoritário de esquerda. Isso pode ser fato, não sei, na verdade, eu acho que é inclusive discutível dependendo da área. Porque, por exemplo, eu pego também matérias na história, há uns bons anos, antes de você chegar, que a maioria dos professores que eu tive, posso citar nomes inclusive, mas não vou por respeito à imagem deles, que tem um pensamento muito liberal. Um pensamento extremamente de direita. Eu já tive professores que chamaram, por exemplo, a ditadura militar de revolução. Já tive professores que falaram fortemente contra a União Soviética e trouxeram textos de militares dos Estados Unidos para falar de Guerra Fria. Então, você está entendendo que existe uma ideologia aí? E essa ideologia sempre está. E é liberdade do professor. O professor ele tem um doutorado, ele tem um desenvolvimento científico que levou ele a essa posição em que ele está. Tudo bem, o aluno também tem onde questionar, Daqui a ponto. pouco você fala, eu tô falando, por favor. E muitos professores têm um posicionamento completamente diferente do meu, completamente diferente de várias outras pessoas, e nem por isso ninguém fica, enfim, tratando dessa forma, porque, como a professora falou, o professor tem liberdade. Seja para ser um liberal, seja para ser comunista, seja para ser o que ele for, porque isso também é liberdade de expressão, isso é liberdade de lecionar do professor. Mas não deveria ser na sala de aula, meu Deus. Deveria ser na sala de aula porque o professor desenvolveu conhecimento e, por exemplo, Marx é um dos principais pensadores e que desenvolveu teorias sobre o capitalismo. Marx não escreveu nada sobre socialismo. Marx escreveu 3 livros gigantescos sobre o capitalismo, inclusive liberais, inclusive vários autores que talvez você goste, se basearam em Marx para fazer refutá-lo sobre o capitalismo. Não importa. Refutando ou não, é produção de conhecimento científico. Que pode e deve ser questionado. É isso. Não importa. É produção de conhecimento científico. E as pessoas têm total liberdade de expor ele aqui. E de questionar, como eu faço. Sim, beleza, de questionar. Mas não é um problema nenhum conteúdo aqui ser exposto. É isso, você que só questiona, mas você trata como se fosse um problema um professor na Universidade Federal ser marxista. Assim como não é um problema, assim como não é um professor ser antimarxista. Sabe, o professor ele tem a posição que ele tem, a partir do estudo que ele tem. Eu sabe? não coloquei nesses termos e o problema para mim é em sala de aula. É isso. Sim, a sala de Ele pode pensar como ele quiser. Vem cá, gente. Vamos entender o que é então a sala de aula? Vamos entender o que é a sala de aula. Passa um exame. Tá aqui, ó. Tem um autor francês chamado Roland Barthes. Ele escreveu um livro sobre a aula. Na verdade, esse livro chama-se A Aula. É uma aula que ele vai dar na primeira apresentação dele na classe dos outros de Paris, beleza? Roland Barthes, depois vocês vêm para saber quem ele é. Ele é um cara fantástico e eu gosto muito desse texto dele. Entre outras coisas que ele vai falar, a aula é a produção de um discurso.
mas diferente de qualquer outro discurso, porque o discurso faz parte de várias práticas em várias instituições, não é isso? No tempo todo na nossa vida nós estamos em processos discursivos e enunciativos, não é isso? A sala de aula é um lugar diferente de todos os outros espaços. Qual é a especificidade da sala de aula? O que a sala de aula faz que produz um discurso que é diferente de todos os outros discursos que a gente vivencia no nosso cotidiano? O que a gente faz aqui que a gente não faz em nenhum outro lugar? Aqui a gente pode debater abertamente. Agora, se alguém estiver gravando, pede licença. Eu deveria... Tá, tudo é uma bem. questão de respeito, Abertamente. Tá bom. uma questão de educação. Mas olha Você é bem educado. Você é bem educado. O mal educado sou eu. Tô vendo no seu tom aí. Tô vendo. Educadão. A gente debate em várias Vocês tinham que outras ver. esferas políticas, concordo? No partido, na vida social, em espaços que a gente, no DCE, não é verdade? Mas aqui a gente debate fazendo o quê? Que é diferente de qualquer outro lugar. O que a gente faz aqui? O que é que vocês iam ter essa aula mais pra frente? Mas A senhora quer dizer ciência, conhecimento. O que é específico O que não está daqui? acontecendo, infelizmente. Produção de conhecimento. Acabei E o de falar. que a eu sala fui de ignorado. aula faz de Aí ela produção? repete, Porque e é outros relevante espaços ouvir. também produzem conhecimento. Por exemplo, o espaço do sindicato produz conhecimento. O que a gente faz com o conhecimento que a gente produz aqui? A gente democratiza. Então, a sala de aula é um espaço de produção democrática de um conhecimento. E qual conhecimento? Científico, mas é ideologizado. Mas sempre é ideologizado. Qual é o conhecimento? Não deve ser assim nem para um Qual lado nem é para a o outro, produção? professor. Gente, É o que eu tô tento dando apresentar. aula. Tá. Produção de conhecimento historicamente produzido. Isso quer dizer o quê? Historicamente construído. Essa produção de conhecimento historicamente produzido, ele é democratizado aqui. Percebe? Então não é qualquer conhecimento. É um conhecimento histórico e que advém de uma produção de conhecimento científica, que é diferente, como a gente viu já na outra aula, de outras produções de conhecimento. Todo mundo concorda aqui? Beleza. E o que sustenta essa relação de produção de conhecimento é uma relação. Que relação é essa? Seria trocas? Trocas. Mas o que constitui essa troca que é diferente de qualquer outro lugar? Aluno-professor. Aluno-professor. Essa é a relação Estou por dentro. que constitui esse espaço. Existe uma relação professor-aluno e esse espaço da relação professor-aluno, ele serve para democratizar um conhecimento historicamente e cientificamente produzido. O que significa que se não tiver essa relação, a produção de conhecimento não se dá. E a produção de conhecimento não consegue se dar sem essa relação. Beleza? Qual é o fundamento dessa relação? Respeito. Também. Mas a gente também tem respeito em outras relações, não tem? Então, respeito, ética, alicerça, deveria Autoridade. alicerçar todas as outras Quer ver relações, como não é isso? acertar? O que alicerça essa relação? Autoridade. Hierarquia. Qual é o estabelecimento dessa relação? Não, confiança era bom. Também é. Mas não é. Também. Mas é. Um professor que sabe algo e um aluno que precisa aprender algo que esse professor não sabe. Então, eu tenho algo, Matheus, Larissa, Ofélia, para ensinar para vocês que vocês ainda não sabem. Se vocês acham que sabem, essa relação não se deu. E ela não é necessária. Percebe? Se eu parto do pressuposto que o que está acontecendo aqui é algo que eu já sei, é algo que não sustenta e não alicerça essa relação não existe. Só que uma coisa muito interessante acontece nesse processo. O professor entrega algo que ele produziu, compartilha com o seu aluno, e aí uma coisa mágica acontece. Esse aluno começa a ensinar coisas sobre aquilo que o professor está ensinando que o professor não tinha visto. Porque o aluno tem um excedente de visão, uma forma de ver este professor e de entender aquilo que está sendo democratizado, ensinado, que ultrapassa a própria forma como o professor
ensinou aquilo. Vocês entenderam? Porque o conhecimento se atualiza na relação professor-aluno. Qual é o problema que estamos enfrentando aqui? Que para essa relação acontecer, existe um pacto. E esse não é um pacto formal. Alguém aqui assinou algum documento? Não. Mas tem um pacto. Eu posso chegar aqui e fazer o que eu quero? Não. Por que que não? E olha que eu tenho liberdade de cátedra. Mas por que que eu não posso fazer o que eu quero? Eu tenho um pacto. E esse pacto, ele é institucional, porque essa relação não se dá em qualquer lugar. Ela se dá dentro de uma relação institucional, seja a escola, seja a universidade. Estão me entendendo até aqui? Sim. Essa relação institucional que estabelece as regras desse pacto de uma forma objetiva, direta ou indireta, formal ou informal, exige determinadas prerrogativas que balizam a nossa relação. Concordam? Quais são essas prerrogativas? Eu tenho que ter um plano de curso. Esse plano de curso está alicerçado e se organiza a partir do currículo que vocês têm, não é isso? Então existe uma coisa chamada ementa, não é isso? Essa ementa diz o que eu tenho que ensinar para vocês. Então, eu tenho um plano de curso, eu tenho que cumprir hora, eu tenho que, junto com o Matheus e Ofélia, preparar o material, produzir uma série de questões que vão balizar isso aqui, ó, produção de conhecimento historicamente construído. Sacaram? Isso é o que a gente fala das dimensões formais desse nosso pacto. Mas tem a parte de vocês também. Vocês têm que estar aqui, vocês têm que fazer a prova de vocês, os trabalhos, não é isso? Vocês não podem chegar aqui de biquíni, podem? Podem, mas vocês têm liberdade. A gente não tem liberdade? Mas podem. Não. Mas vocês têm liberdade. Isso aqui nos coloca com um problema fundamental. Porque o pacto, ele tem dinâmicas e regras institucionais, mas ele também tem dinâmicas e regras éticas, que estão alicerçadas pelas bases institucionais das regras. Ou seja, eu posso, mas eu não faço o que eu quero. Vocês podem, vocês não fazem o que vocês querem, porque nós temos práticas que instanciam nossa relação nesse pacto. Então a gente tem modos de falar, modos de se vestir, modos de conduzir, não é isso? Não é isso ou eu estou errada? E vocês também têm como me exigir ao Matheus, à Ofélia, se a gente também não cumprir a nossa parte. Dentro dessas dimensões das regras formais e informais, tem uma questão que é central. Nós temos um princípio de construção de conhecimento desse espaço coletivo que só diz respeito às pessoas que fazem parte desse espaço coletivo. Da mesma maneira que eu, Ofélia e Matheus, estamos aqui quarta, sexta-feira, preparando material, trazendo coisas para instanciar e organizar essa relação tem como objetivo constituir o que é a sala de aula, certo? Vocês estão entendendo? Tanto é que vocês não podem faltar muitas aulas, vocês têm um X de aulas que vocês podem faltar, vocês têm que ter uma avaliação, porque no final das contas, somos nós que vamos dizer se vocês vão ou não passar em DPR. Não é isso? Não é esse o papel de todo professor? A forma como ele estabelece e conduz essa relação é bastante complexa e contraditória. Mas é isso. Então, nesse espaço que é o que caracteriza a sala de aula, suas regras e normas formais e informais, tem uma questão central que é o que é do coletivo, deste coletivo, que é diferente do que é público. Nem todo coletivo é público, mas nem todo público é coletivo, mas todo coletivo tem uma dimensão pública. Aqui a gente está numa esfera pública. Isso quer dizer que a gente faz o que a gente quer? A gente está numa prática coletiva. Isso quer dizer que a gente pode expor os nossos colegas? Não. A gente pode agredir os nossos colegas? Não. Então existe uma questão central aqui, que todos nós já devemos conhecer, que é o problema da liberdade. Liberdade é fazer o que eu quero, da forma como eu quero. Eu tenho escolha de fazer o que eu quero. Vocês podem fazer dentro desse pacto o que vocês querem. Mas você pode fazer tudo que a lei lhe permite. Não, eu não posso. Inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Eu trair um pacto que eu fiz com o meu professor e os meus colegas. Mas eu não estou traindo pacto nenhum, eu estou exercendo esse direito, a lei não me proíbe de fazer isso. Uma experiência coletiva pactuada
nessa esfera e apresento para outras pessoas sem o consentimento, eu não estou nem dando direito às pessoas de se defenderem, fazendo recortes das falas dos colegas. Amor de Deus, é o que acontece em aula, não é tendencioso, é o que acontece. As pessoas eu não vou publicar na íntegra, é óbvio. Assim. Eu só vou colocar a parte que e eu grande, faço parte. Que você faz parte, mas você não está autorizado, você está usando o que é do outro. O outro está emprestando o melhor que ele pode para você. Eu já expliquei juridicamente isso. E você está expondo o melhor que ele teve para você. Você percebe isso? Não, acabei de dizer que eu já expliquei. Matheus e Ofélia e os seus colegas, estamos aqui, cada uma numa relação pactual, para fazer o melhor possível para aprender. E você pegou o melhor de nós para você, para todos vocês, e expôs. É uma visão particular da senhora, mas a realidade, os fatos não são esses. A questão é eu já disse, não tenho nada de pessoal com ninguém, aqui não sei nem o nome de ninguém. Na medida em que você expôs, você trouxe uma... Por que eu não posso dizer, Wilker? Por que eu não posso gravar o que um paciente diz para mim na clínica? É outra questão. Há uma lei que disciplina isso. Não. Sigilo advogado-cliente, sigilo médico-paciente. Há leis para isso. Não há lei para me proibir de fazer isso aqui em nenhum sentido. Meu querido, você não está autorizado eu já expliquei eticamente isso. a expor o que eu falo. Eticamente... Eu vou ter que fazer a pergunta de novo. A pergunta constrangedora. Dispositivo legal. Eticamente, você não pode. Você não deve. Eu posso dizer também que eticamente não podem pichar as paredes e pichar. Isso é outra questão. Que há lei também. Há lei. Contravenção penal. A lei proíbe. Mas nós não estamos fazendo uma contravenção aqui. Não, é outro ponto. Sim, estou exemplificando. Num espaço coletivo em que as pessoas estão pactuadas para produzir o conhecimento de uma área fundamental do país. Formar professores. Você usou da confiança dos seus colegas e dos seus professores. Abusou dessa relação. Recortou partes que não foram autorizadas e que foram desconfiguradas para monetizar o seu sei lá o quê. Não é para isso, e a senhora está fazendo um recorte manipulado de como a senhora enxerga isso. Me acusando de fazer isso. Eu não estou acusando. Quem fez foi você. Eu não estou te acusando. A senhora acabou de fazer. Depois experimenta assistir esse, que o pessoal vai assistir também e vai comentar sobre lá. O que é corte? Eu espero que você não coloque. Tá bom, espero. Espero fortemente que você não coloque. Pode esperar. O que é corte? Não me desautorize. Eu não tenho nada pessoalmente contra a senhora, não professora. Vire a página comigo, que eu tô até aqui sendo legal contigo. Não vire a página comigo. Pô, professor, não vai para esse tom aí não, que não é legal. Não, eu vou para esse tom. Eu vou para esse tom. Não me desautorize. Não me desautorize.